Boa noite, amados. Eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. O pastor Sidney nos ligou tempestivamente na sexta-feira e nos outorgou este convite, e nós somos muito gratos e agradecidos a Deus. O irmão Cícero, dias atrás, me encontrou e disse: irmão, quando é que o senhor vai lá transmitir a palavra de Deus? Eu digo: irmão Cícero, breve. Não sabia o convite que viria logo após, né? Não dá para brincar com o irmão Cícero não, tá, irmão? Aqueles que puderem, abram suas Bíblias no livro de João, Evangelho segundo João. E ao mesmo tempo, aqueles que puderem também, irmãos, ficar de pé, vamos ficar um período assentado. João capítulo 21. Somente os versos 3 e 5. Eu vou ler, o irmão compartilha aí, acompanhando o texto sagrado. João capítulo 21, versos 3 e 5. 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram, que era ele. Obrigado, irmão. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Oremos. Nosso Deus e Pai celestial, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pai, se for do teu agrado e da tua vontade, fala a cada um de nós nesta noite no poder da tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ensine aquilo que tu queres para cada um. Tudo isso eu te peço e te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. É bem sabido da Igreja de Cristo que Jesus morre. Ao terceiro dia ressuscita. Naquela manhã, bem cedo, ainda não era dia, diz a palavra, o texto que estamos tentando dizer para os irmãos, você que está com a Bíblia aberta, está na narrativa do Evangelho segundo a João. Quem quiser consultar, logo atrás um pouco em casa. Na narrativa, Maria Madalena vai ao túmulo. Ao chegar lá, estava removida a pedra. Ela olha e não vê o corpo do mestre. Ela retorna, corre e vai até os discípulos, informa a eles que tinham roubado o corpo do mestre. Na mesma proporção de surpresa, Pedro e João, diz a palavra, Pedro e o discípulo amado, correm. João corre um pouquinho mais, chega na frente e olha, e realmente o túmulo está vazio. Pedro, ao chegar, não só se satisfaz em olhar, mas adentra o túmulo. Nós sabemos, para os judeus, adentrar um túmulo não é uma coisa muito sadia de se fazer, mas Pedro adentra. E João logo em seguida também. E certificam-se que o corpo do Senhor não está lá. Era um domingo, primeiro dia da semana. Eles retornam, tristes, sem saber bem certo o que acontecera. Maria Madalena volta novamente e, ao olhar lá para dentro, vê agora dois anjos, diz a palavra. E ao olhar para lá, ela percebe que alguém se aproxima dela também. Ela confunde com o jardineiro, pergunta-lhe se ele sabe informar ou se ele sabe onde está o corpo do mestre, que ele diga para ela que ela irá buscá-lo.
e de repente Jesus chamou seu nome Maria. E ela reconhece o Senhor. 3 dias se passaram da crucificação. Maria não consegue reconhecer o Cristo ressurreto. Jesus pede que Maria vá avisar os seus discípulos que ele vive. Maria vai até os discípulos, narra o que acontecera. E passados alguns dias, eles trancados ali, irmãos, vai acontecer aquela cena maravilhosa, porque nesse mesmo dia, já à tardezinha, depois que Maria Madalena diz aos discípulos que Jesus estava vivo e mandou avisar a eles, ele aparece dentro daquela casa que estava fechada, porque os discípulos estavam com medo da perseguição dos judeus. Há 3 dias tinham matado a sua liderança, Cristo, e eles estavam trancados ali, reunidos. Eu acredito que em oração, e Jesus aparece no meio deles. Pede que toque-lhe as mãos onde os cravos furaram, pede que toque-lhe ao lado onde a lança cortou. Passado aquele momento, Tomé chega, porque Tomé não estava presente nesse ocorrido. Quando dissemos que 8 dias depois Jesus vai aparecer, quando os discípulos falam a Tomé, ele não acredita, ele diz: só quando eu tocar e só quando eu ver. 8 dias depois o Senhor aparece no mesmo local, na mesma casa, agora na presença de Tomé. Jesus vai direto a Tomé e diz: Tomé, toca aqui, vê aqui, mas bem-aventurados serão aqueles que não irão precisar tocar-me, nem ver-me, mas irão crer que eu ressuscitei. Amém, irmãos? Esses somos nós, a igreja. O tema da nossa mensagem nesta noite, irmãos, é: sem Cristo nossos planos são frustrados. A narrativa desse período da primeira aparição, os 8 dias depois da segunda aparição aos discípulos, Jesus desaparece novamente. E passados os dias, os irmãos reunidos, os discípulos, Pedro tem a ideia narrada aqui por João no capítulo 21. Pedro diz: vou pescar. Esse era o projeto, esse era o plano. Ele arrebata ali, quem for ler o texto aí do capítulo 21, ele vai arrebatar com ele mais 6 discípulos. Então, ao todo, são 7 discípulos que planejam ir pescar. O local onde vão pescar não era um local desconhecido deles, pelo contrário, eles conheciam muito bem o local, a área. Para eles que estavam na companhia dos filhos de Zebedeu, que possuíam frota de barco, também não seria um problema conseguir barcos. O projeto de Pedro e os 6 discípulos estava caminhando muito bem. O projeto era ir para aquela pescaria. Jesus se demora, Jesus não volta mais ali, Jesus não está mais presente ali, não está com eles, e eles resolvem voltar a pescar. Conseguem o barco, vão ao mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, quando mais conhecido anteriormente, ou o lago de Cesareia, é o mesmo local. Esse é um lugar, esse lago de águas doces ali, irmãos, que os discípulos conheciam, especialmente Pedro, Tiago e João. Esse lago não é um lago muito pequeno, apesar de termos aqui no nosso Amazonas, nossa Amazônia, muitos lagos gigantes, mas esse lago também não era muito pequeno. Estávamos fazendo uma pesquisa, ele tem um comprimento de 19 quilômetros, irmãos, e uma largura na sua parte mais extensiva de 13 quilômetros, então, ou seja, não é algo tão pequeno. E eles foram pescar, e eu acredito que pela experiência de Pedro, o projeto da pescaria estava em andamento, o projeto humano dos discípulos estava em andamento. Eles vão ao local onde eles conhecem, vão à pescaria, tudo está dando certo, se desenrolando certo, acontecendo humanamente na visão dos homens, de forma certa. Eu acredito que de apetrechos para usar para o seu esforço de pescaria,
eles levaram o que havia de melhor. Pescaram a noite toda. Diz a palavra, o texto que lemos, na narrativa de João, no capítulo 23, versos de 3 a 5, está amanhecendo o dia. E o projeto humano de Pedro e os demais discípulos que com ele estavam, não sucedeu, nem se concretizou como eles queriam, com êxito em pegar os peixes. Não tinham pego nada. Não havia sucesso nesse projeto, porque não pegaram os peixes. Diz a palavra que já amanhecendo o dia, avistaram um vulto, um homem na beira da praia. A distância ali, a palavra diz que a distância já se aproximava, porque quem estava na praia conseguiu falar com eles, e quem estava no barco conseguiu se comunicar. Então a distância ali era de 200 côvados. No outro texto do outro evangelho vamos ver que era aproximadamente 200 côvados. Então nós temos 45 centímetros por côvado, teríamos aí uma distância de 90 a 100 metros. Então dava para se comunicar, só que eles não conseguiam identificar quem era. Pelo amanhecer do dia, eu acredito que o sereno impedia a clareza dos rostos, mas pela voz, João diz a Pedro quem ele achava que era. E a voz diz para eles, perguntando deles se eles tinham, você que está com a Bíblia aberta, interessante que Jesus fala com os seus discípulos e diz, mesmo na desobediência, Jesus chama eles, observe o texto aí, meu querido, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus olhando o projeto humano dos discípulos ali, mesmo no fracasso dele, Jesus com carinho conversa com ele. Meus queridos, quantos são os projetos humanos nossos que fazemos diariamente? Tecemos esses projetos, colocamos nele o que temos de conhecimento humano, tentamos recheá-los das perspectivas melhores da sua concretização, somos até ótimos executores, pois eu tenho certeza que Pedro escolheu a noite certa da pescaria. Não acredito eu que um pescador experiente como Pedro iria pescar numa noite que não fosse propícia nem oportuna para tal. Os discípulos também que foram com ele, os filhos de Zebedeu, acostumados a pescar também, Tiago e João. Acredito que todos os fatores desse projeto estavam num somatório do indicativo que seria um sucesso. Então também digo a você, meu querido, amado irmão, muitas das características dos nossos projetos, ao inserirmos nele nossos conhecimentos humanos, podemos imaginar que os mesmos irão ser projetos de sucesso. Colocamos ali a nossa inteligência, e eu vejo hoje, eu estive com a minha esposa em Manaus essa semana, ela colocou ali na IA, na inteligência artificial, quero colocar um Frozen, e aí a IA vai lá dizendo, faz isso, faz aquilo outro, os prognósticos e tal. Hoje você tem até uma IA, para trabalhar para você, uma inteligência artificial, pela vinda dos séculos moderno, e ele vai te indicar ali, aquela inteligência emocional que você tem artificial, que você tem que fazer para o seu negócio. Mas daí, dá certo ou não, esses cenários de incertezas do amanhã, somente a Deus pertence, amém? Filhos, disse Jesus, tendes aí alguma coisa de comer? A resposta daqueles homens que projetaram sem Deus, que projetaram sem colocar nas mãos do Senhor, porque aqui o projeto, meus queridos, Jesus está na praia e os discípulos estão no barco. Eu vejo aqui
A primeira lição que eu tiro do texto é que Jesus não pode estar fora dos seus projetos, Jesus não pode estar fora do barco da sua vida. É a primeira lição que eu tiro desse texto. E aí a resposta deles é que não tinham pego. Não, essa foi a resposta. Eu vejo muito dos nossos planos fadados ao fracasso, porque colocamos nele o que há de melhor na nossa inteligência, no nosso conhecimento, mas esquecemos da parte principal. Colocar Deus, colocar Jesus nos nossos propósitos, na nossa vida. Eu estou falando aqui dos discípulos próximos ao Senhor. Dias antes tinham visto o Cristo ressurreto. Então você que imagina que não pode fracassar na sua caminhada, eu estou lhe apresentando aqui os discípulos do Senhor. Aqui na terra nós somos homens falhos. Mateus 24, se a minha memória não estiver enganada, nós vamos ver a narrativa que o Espírito, irmãos, do Deus que habita em nós, ele é forte, mas a nossa carne, ela é fraca. E a fraqueza da nossa carne nos leva a planejar sem Deus. E o texto bíblico vai dizer que nós muitas vezes dizemos: amanhã farei isto, amanhã farei aquilo, em vez de dizer: se Deus assim permitir, amanhã farei isto, se Deus assim permitir, amanhã farei aquilo. A segunda coisa que vejo também nesse texto, meus queridos, Jesus mesmo, diante da nossa desobediência em tentar planejar as coisas sem Ele, sem incluir Ele nos nossos projetos, Ele nos trata como filhos. Ele olha para os discípulos, Ele sabe das nossas falhas, dos nossos pecados. Aliás, para Deus nós somos transparentes, irmãos. Às vezes alguns de nós acham que as vestes irão nos tornar mais puro ou menos puro. Eu gosto de assistir jornais todos os dias, irmãos, e muitos jornais apresentam o mundo inteiro, e incluindo os parlamentos, né? E eu vejo as pessoas dos parlamentos muito bem vestidas, paletó, gravata, os melhores paletós, as melhores gravatas. Eu vejo as mulheres trajando os melhores vestidos, acho que os vestidos mais caros do planeta, mas não é as roupas que irão mudar as pessoas. Aliás, o conteúdo interno de cada um de nós, que Deus conhece, que Deus sonda, que está no secreto, onde Deus conhece, nós somos transparentes para eles, para o Deus que servimos. Podemos estar muito bem vestidos e estarmos distante de Deus, e podemos estar despidos e bem próximos de Deus. Não é as vestes. Às vezes confundimos a nossa eloquência na nossa liderança. Pedro tinha liderança, ele diz: vou pescar. Convence os demais, 6 são arrebatados com ele. Às vezes achamos que pela nossa eloquência e conhecimento e entendimento, e as pessoas que nos acompanham nos nossos projetos, nós imaginamos que tudo irá caminhar conforme o planejado. Mas eu quero dizer, se Deus não estiver na causa, não vai adiantar a sua eloquência, a sua liderança, e nem aqueles que irão contigo, que também é o conhecimento que foi com Pedro. Quando eu vejo os filhos de Zebedeu, que tinham frotas de barcos pesqueiros, poderiam saber os melhores locais onde pegar o peixe, mas mesmo assim foi frustrado o plano, porque esse plano não continha a presença de Deus, ele não estava colocado diante de Deus. Era 2 homens, mesmo esses homens sendo os discípulos do Senhor. Então, a segunda coisa que eu digo, o amor de Jesus, sabendo que nós, seguidores, nós, seus discípulos, nós, sua igreja, podemos fracassar, sim. Jesus sabe
das nossas falhas. Jesus mesmo, ainda dias atrás, antes da sua crucificação, ele chama os seus discípulos e diz a eles: olha, o inimigo chamou, quer peneirar vocês, vão pegar o pastor e as ovelhas vão se escandalizar, muitos irão me abandonar, muitos irão se escandalizar, irão me deixar, abandonar o ministério. O próprio Pedro vai dizer que ele mesmo não. Ele está disposto a dar a própria vida pelo Senhor. Jesus vai dizer a Pedro que antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo 3 vezes. Então Jesus conhece a igreja, Jesus conhece a mim e a você, mas Ele nos ama, mesmo com as nossas falhas, as nossas incapacidades. Mas Jesus vê naqueles homens de Deus, a oportunidade de dar a eles novamente a alegria de incluí-lo em seu projeto. Diz a palavra que Jesus dirige a palavra a eles, quando João diz para Pedro, você que está com a Bíblia aberta no capítulo 21, pode observar, quando João diz para Pedro que é o Senhor, Pedro resolve nadar esses quase 100 metros, chega à praia primeiro. A resposta ali do Senhor a eles, quando dizem que não tem nada, irmãos, é assim: chegou a hora de consertar o projeto de vocês. Observe, você que está com a Bíblia aberta. No verso 6 vai dizer assim: então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Amém, irmãos? Quando ouvimos a voz do Senhor nos nossos planos, nas nossas vidas, tudo muda, tudo começa a mudar. Diz a palavra que já estavam quase em terra, irmão, 90 metros na beira do lago, está na praia. A rede começa a ficar cheia de peixes. Enquanto estão tirando os peixes da rede, Pedro, ao ouvir de João que era o Senhor, nada com todas as suas forças, chega primeiro. E eu vejo que o dono daquele plano, o dono daquele projeto, o dono daquele projeto ali, que não teve uma execução de sucesso, humanamente falando, ele chega ali à praia e vai encontrar o Senhor Jesus. Diz a palavra, o Senhor Jesus está com brasa, peixe assado e pão. Então, meu querido, quando você imaginar em buscar no seu projeto sucesso, saiba que Deus tem todas as coisas sob seu controle. Havia ali na praia, irmãos, já peixe, não peixe ainda por tratar, havia peixe sendo assado. Além do peixe havia, eu acredito que fosse da nossa região hoje, meu querido amado irmão Cícero, seria o peixe e a farinha, sim, é o peixe e o pão, porque o peixe comia com o acompanhamento do pão. Então eu diria para você, meu querido, tinha o peixe e o pão. Já estava pronto, porque segundo Davi, no Salmo 24, verso 1, consulte aí você agora, o Salmo 24, verso 1 tem um ensinamento extraordinário. A gente se prende muito ao 23, que inicia também maravilhosamente bem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas veja o 24, verso 1, o que diz aí. Alguém se arriscaria a ler? Eu vim sem meu óculos, mas vou buscar. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Amém, irmãos? É do Senhor. É do Senhor. E aqui o texto, na narrativa aqui, diz assim: o mundo e os que nele habitam. Então tudo está no controle absoluto de Deus. O Pedro, que projetou sem Deus e teve seus planos frustrados, agora encontra Deus, e encontra agora na praia
tudo resolvido. Diz a palavra que eles se admiraram porque pegaram 153 peixes grandes e a rede não arrebentou. Sabe por que a rede não arrebentou, meus queridos? Porque aqueles peixes que pertencem a Deus tinham recebido a ordem de Deus para entrarem naquela rede, se comportarem e serem entregues aos discípulos. Amém? Você não acredita que os peixes obedecem a Deus? Um dia, os caras chegaram, haviam impostos, um anual a ser dado no templo, e foram cobrar lá Jesus e Pedro. Jesus disse: Pedro, o que está acontecendo aí fora? Senhor, tem uns aí cobrando impostos do Senhor. Jesus, da linhagem real de Davi, né? Poderia dizer: eu sou da linhagem real, não preciso pagar esse imposto. Mas ele disse: Pedro, é bem simples a situação, vamos logo resolver, né? Tem que pagar esse imposto, vai, lança a toalhinha, pega um peixe que vai ter dentro dele esse dinheiro do imposto. Deus controla todas as coisas. Existe um termo cristão que eu aprendi lá em Biruri, que eu gostaria de passar para os amados irmãos aqui. Vou olhar aqui o relógio, que se eu não me policiar, irmãos. Jesuscidência. Não existe coincidência com crente. Jesuscidência é a coisa. Os projetos de Deus nas nossas vidas. É bem certo que Pedro falhou ao projetar essa pescaria sem incluir Jesus no meio. Mas Jesus, quando fala aos discípulos e eles o ouvem, as coisas se consertam. Nesta noite quero dizer a você, meu querido, é hora de ouvir Deus na sua vida. É hora de incluí-lo em seus projetos. Com certeza, o que está atrapalhando, o que não está tornando eles executáveis ou em sucesso, seja a negligência nossa, da carne nossa, em achar que podemos fazer as coisas. Quando Jesus chama Deus de agricultor, no capítulo 15 deste mesmo evangelista, do capítulo 15 de João, ele vai dizer: o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. E ele vai dizer lá no versículo 5 desse mesmo capítulo 15, ele vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Então, meu querido, nesta noite, que não tenha sombra de dúvida na sua vida, marque esse texto também aí, João capítulo 15, verso 5, sem Deus nada podemos fazer. Mas Pedro errou, irmão João? Não estou dizendo que Pedro errou. Eu e você, não estou dizendo que eu e você estamos errados. Estou dizendo que a nossa carne, ela é tendenciosa à desobediência. C.S. Lewis escreve dizendo que quando ele ia orar à noite, ele tinha certeza, 90% de certeza de que seus pecados cometidos durante o dia era por falta de amor ao próximo, por ter sido ignorante, por ter respondido de mau grado, por não ter sido atencioso à causa do irmão, por achar que o problema maior era só o dele e não do outro. Ele tinha 90% de certeza de que o pecado que ele cometia durante o dia era por falta de amor ao próximo. E aí ele tentava dizer também que ele mesmo tinha uma autojustificação, e eu não estou dizendo que isso seja em você ou esteja em você, mas eu quero dizer, meu querido, que muito que está em nós, ele sempre tenta consertar as coisas para nos inocentar. Sempre nós fazemos um exame introspectivo e nos inocentamos a nós mesmos, porque nós achamos que somos melhores do que os outros. E Lewis, nas suas orações, ele reconhecia que alguns momentos do seu pecado diário era porque ele tinha sido pego de ímpeto aquela situação. O irmão veio de forma abrupta e tomou ele numa palavra grosseira e fez ele responder de forma grosseira também. Levantou o punho ou tentou agir de violência. Ou ele não foi solidário ao problema do amigo. Mas ele mesmo medita e ensina para nós com uma lição ali. Lewis é o mesmo autor de Nárnia ali, escreveu aqueles personagens gigantes ali. Ele diz que é como ratos no porão, esse nosso perfil de introdução
introspectiva. Nessa meditação, Deus diz que os ratos do porão são assim, irmãos. Nós começamos a acreditar que fomos grosseiros com o outro, ou fomos indelicados em casa, com os filhos, com a esposa, ou com o esposo, ou com os filhos, e começamos a dizer para nós mesmos que foi um momento ali de raiva, você não é assim. E Lewis, quando escreve Ratos do Porão, ele tenta trazer a reflexão da seguinte maneira. Ele diz que se você vai ao seu porão e sabe que tem ratos nesse porão, se você chegar ali rapidamente e acender as luzes, você vai ver os ratos de forma surpreendente. Se você ir para esse mesmo porão fazendo muito barulho, falando alto, quando você acender as luzes, você não vai ver os ratos, mas você sabe que os ratos estão no porão. A mesma coisa ele diz que não foi o ímpeto do dia que fez ele ser indelicado ao irmão, não foi o ímpeto do dia, a casualidade do dia que fez ele não aceitar ali o problema do irmão, não se comover com o problema do irmão, não se colocar no lugar do outro, não exercer a sua empatia. Ele diz que isso é da nossa carne. Ele diz que não é o fato de eu ir de forma surpresa que vai criar os ratos no porão. Os ratos já estão lá. A mesma coisa é a nossa vida. Os nossos pecados nos atormentam todos os dias. O que vai fazer a diferença em nós é ouvir Deus falar, é ouvir a palavra de Deus em nossas vidas diariamente. É, como o apóstolo Paulo dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, que os nossos projetos humanos tenham a luz de Deus, tenham a presença de Deus, tenha a direção de Deus, tenha a palavra de Deus. Para concluir, meus queridos, se eu não fui bem específico, queria contar mais uma história. Dizem que a gente tinha um maluco, e ele ficava no cais, irmão Wanda, e olhando os navios, os iates, as lanchas que passavam, e dizia, aquela é minha, aquela outra é minha, e aquela outra. Aí um outro ao lado dele começa a ver e diz, quem é esse milionário aí, rapaz? Quem é esse magnata, que é dono de iate, dono de navio, dono daquilo? Aí o outro olha para ele e diz, esse é um doido varrido, isso não tem um pau para dar no gato, isso não tem nada, rapaz, isso é um mendigo, que ele vem aqui para esse porto e passa a tarde todinha olhando e dizendo, aquele navio é meu, aquela lancha é minha, aquele barco é meu. Assim somos nós, quando achamos que somos donos de alguma coisa, somos loucos, porque não somos. O salmista no Salmo 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra, amém, irmãos? E sua plenitude e tudo que nela há. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra, e que todos os nossos planos e projetos estejam sendo colocados nas mãos do Senhor, amém? Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra.